e o resultado é uma fantástica aceleração da mudança, aquilo que é uma expressão de cunho militar, que hoje todo mundo tem domínio sobre ela, que é o tal do VUCA, né? Todos sabemos que as iniciais em inglês de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, ou seja, veio para ficar. O mundo vai ser cada vez mais volátil, o mundo vai ser cada vez mais pleno de incertezas, o mundo vai ser cada vez mais complexo. E se na complexidade, quando as coisas eram complicadas, a gente tinha uma capacidade lógica de solução, na complexidade a nossa lógica não dá mais conta, ela alinhada sozinha não dá conta, ela precisa de muitos pontos de vista para dar conta de uma visão de um contexto complexo como é o nosso cada vez mais em todas as esferas. E a ambiguidade, naquele sentido de que as coisas estão, mas podem não estar daqui a pouco, podem ser, mas podem não ser bem assim, e também é algo que veio para ficar. Faz parte da natureza humana, de certa maneira, mas agora ela está muito acentuada. Então, é importante que, nesse período de tanta incerteza, volatilidade, mudança, a gente consiga discernir, ou pelo menos tentar discernir o mais cedo possível, o que é mudança consistente, o que é tendência, que é uma expressão que está bem usual, o que é tendência efetiva de rumo da mudança e o que são modismos passageiros, modismos com menos consistência, às vezes com muita consistência, mas que não deixam residual, não tem um efeito inercial maior. Até porque o essencial não muda. Ou quando muda é de uma forma muito gradual, muito lenta. Nesse período todo, nós temos grandes conquistas como a diversidade, a pluralidade, a nossa possibilidade de ser mais autênticos, mais inteiros, mais donos do próprio nariz. Há um espaço maior para a autoria, sermos autores da nossa própria vida, numa intensidade que nunca antes existiu na história da humanidade. Ser e se exercer, sofrer e poder denunciar, pensar e poder expressar, trocar ideias, sentir e compartilhar, viver e contar o que se vive, se faz isso numa voracidade às vezes enorme, é quase que como se a intimidade não tivesse mais muito espaço na vida de algumas pessoas, é tudo muito público, tudo muito expandido, tudo muito compartilhado. Mas a mesma essência humana que estava por trás de tudo um século atrás, a mesma essência humana está por trás dessas mudanças agora. Por que eu usei a expressão essencial, né? Essência, a reinvenção do essencial? A reinvenção é óbvio, é o tema desse encontro de vocês. É preciso reinventar, como diz aquele personagem do livro Leopardo. É preciso que tudo mude se quiser que a essência fique como está. Mas reinventar é imprescindível. Mas distinguir o que é essencial passa a ser mais fundamental do que nunca, justamente por esta velocidade, porque a aceleração da mudança traz, e a desintermediação, e ir direto ao ponto, traz grandes vantagens, mas também tem efeitos colaterais. Por um lado, tem o poder experimentar, tentar, errar, aprender, corrigir, tudo muito rápido, e isso abre novas perspectivas e caminhos. Mas há gestações, como a própria gestação literal, que precisam de um certo tempo, elas podem ser um pouco abreviadas, mas não podem ocorrer sem uma certa quantidade de tempo. E há coisas que são mudanças, como a história que a gente encontra na trajetória do bambu, que passa muito tempo simplesmente criando raízes e parece que não está crescendo e parece que nada está mudando, e é uma mudança que não ocorre, mas ela é profunda e ela está ocorrendo e preparando a mudança depois que vai ser rápida, cresceu como um bambu, rápido como um bambu, ou seja, há mudanças que são subterrâneas, são sutis e são importantes também. Então, distinguir, sem essa história só de que um executivo americano disse, nesses tempos só existem duas espécies de executivos, os rápidos e os mortos. Na verdade, isto é uma virtude necessária, sim, não ficar perdendo tempo com coisas que não sejam pertinentes e desintermediar, ir direto ao ponto, tudo isso é realmente essencial.
mas há coisas que, se a gente acelera, não funcionam. O churrasco, um pão, uma comida bem feita, tem um limite a partir do qual não consegue se realizar a essência daquilo e aquilo não ocorre. Por isso que eu acho fundamental, primeiro, que a gente distinga e se desenvolva mais ainda nessa capacidade humana que nós temos, que é avaliar constantemente, reavaliar constantemente, porque de um lado nós temos a capacidade humana de distinguir o que é importante e essencial, e de outro nós temos a capacidade humana de se apaixonar pelos nossos dogmas, nos apaixonar pelas verdades, nos apaixonar pelas nossas convicções e, ao apaixonarmos, perder a lucidez e, com isto, perder a capacidade de avaliar o que realmente conta e o que realmente faz a diferença. Por isso, pegando numa escala assim, natural, né, do que é essencial, que é diferente do que é importante, que é diferente do que tem relevância, mas é complementar, que é diferente do que é irrelevante, isso às vezes a gente distingue com certa facilidade, exceto pelas paixões, pelos dogmas, pelas verdades estabelecidas, pelas inércias mentais, mas a gente distingue com certa facilidade. E vem uma categoria que ela é toda feita da nossa incapacidade de fazer a leitura de cenários com isenção, porque nós somos humanos, que é a categoria que eu chamo de faz de conta, ou seja, faz de conta que aquilo é essencial, faz de conta que aquilo é tudo que precisa, e, na verdade, aquilo pode ser apenas importante, pode ser apenas complementar, e não, raras vezes, aquilo é até irrelevante, mas toma uma forma de essencialidade num mundo de faz de conta pelas nossas necessidades humanas de ter respostas prontas, de nos sentirmos inseguros com o não saber. E tem a categoria que o Eduardo de Bono criou, que eu acho maravilhosa, que é a incógnita interessante. Para isso, a gente tem que ter a maturidade, a esperteza, o melhor dos sentidos, de saber que algumas coisas não são catalogáveis pela sua importância ou a sua fundamentalidade. Elas são ainda incógnitas interessantes. Tudo indica que é irrelevante, mas eu não tenho certeza. Tudo indica que isso é essencial, mas eu não tenho certeza. Tudo indica que isso é uma tendência que veio para ficar, mas eu não tenho certeza. Admitir a nossa não certeza passa a ser mais fundamental nesses novos tempos, nessa categoria da incógnita interessante. Mas, para só a gente perceber como a gente está facilmente suscetível a não fazer esta avaliação adequada do que realmente é essencial, distinguindo do que é importante, eu vou pegar um exemplo aqui, como se nós fôssemos juntos aqui montar um negócio de pipoca. Topam? Vamos montar um negócio de pipoca juntos. O que é essencial para a gente se estabelecer e vender pipoca? Evidentemente que o milho, evidentemente que uma forma de gordura, evidentemente que um vasilhame, um continente, evidentemente que alguma forma de tempero, evidentemente que uma forma de calor. Isto é essencial. Mais que isso, não é essencial. Alguém, mas e o saquinho, a embalagem, o carrinho, não são essenciais. Eu posso, com criatividade, vender a pipoca a granel e as pessoas levam o seu vasilhame e eu entrego a pipoca a granel. Eu posso vender no pátio da escola, entregar punhados de pipoca para as crianças. Eu posso, de alguma maneira, eu posso me virar sem a embalagem final. Ou seja, ela não é essencial. Ela é apenas importante. Como o carrinho é importante, como muitas outras coisas são importantes. E complementar nem se fala, a gente faz um carrinho bonito, a gente faz um carrinho colorido, a gente põe iluminação no carrinho. Tudo isso é complementar, tem relevância, mas eu tenho que distinguir o que é prioritário, o que é essencial, e certamente essencial são poucos itens, como no exemplo da pipoca. Mas isso é mutante, isso é dinâmico. Digamos que o nosso concorrente está no mesmo shopping, no outro andar, e tem um carrinho maravilhoso, e tem uma diversidade de temperos maior do que a minha, aquilo vai crescer em importância de complementar para importante, em alguns momentos, até do ponto de vista da sobrevivência daquele pipoqueiro, vai ser essencial. Ou seja, o que é essencial mesmo pode ser mutante, pode ser dinâmico. E a gente tem que aprender a distinguir nesses tempos de decisão acelerada, de conhecimento sendo obsoletizado aceleradamente, para não jogar, daquela expressão que diziam na minha terra, não jogar a criança fora com a água do banho. Ou seja, saber distinguir o que realmente pesa do que talvez pese, do que talvez tenha relevância. Por quê? Porque a comunicação segue sendo o efeito de muitas causas combinadas. A comunicação segue sendo efeito, nunca ela é algo linear, estímulo, resposta, estímulo, efeito, nunca é linear.
Vocês que estão fazendo um fórum de comunicação sabem, tanto quanto eu sei, talvez melhor, que entre o emissor e o receptor tem muita coisa no meio, sujeitando ao desentendimento, ao mal-entendido e até à não comunicação. Primeiro porque, especialmente agora que estamos todos mais autores, todos podemos ser fonte, as redes sociais nos permitem expressar e nos comunicar com o mundo sem autorização, sem concessão governamental, sem nenhum meio mais caro e sofisticado, ou seja, está muito fácil a gente ser emissor de conteúdo, cuidar para que continue sendo uma conversa e não se saia da democratização das fontes, através da democratização das fontes, acabar tendo a ditadura do monólogo, ou seja, quem só emite seus pontos de vista e não respeita os pontos de vista de terceiros. Mas, para haver comunicação, portanto, sabemos todos, é preciso haver resposta, é preciso haver alguma forma de entendimento. Só que o problema não é o entendimento absoluto, o não entendimento. O problema é o certo entendimento. E que, de pequeno, como um ângulo que vai abrindo, né? E quanto mais avança, mais abre, de pequeno desencontro se transforma lá adiante num grande desencontro. Por quê? Porque a gente pode estar pretensamente usando a mesma linguagem, incluindo as mesmas palavras do português falado muito claramente. E as mesmas palavras, eu estou pegando um sentido daquela palavra com alguma sutileza pelo meu histórico pessoal, pela minha cultura regional, por alguma coisa do jargão da minha região ou da minha profissão, e estou usando uma expressão com um sentido e ela tem um sentido muito diferente. Não chega a ser oposto frequentemente, mas às vezes até oposto para algumas pessoas. Então, eu estou usando o mesmo código e posso não estar sendo nada claro. Eu tenho os ruídos normais, que hoje estão fartos para todo lado, mas eu tenho principalmente a questão do contexto, que é uma espécie de cotexto. A mesma palavra, a mesma expressão, a mesma comunicado, num contexto tem um significado, num contexto provoca um resultado, no outro contexto provoca outro. E isto, gente, junto com o fato de que o não verbal é mais exato, o não verbal é mais preciso do que o verbal, que carece de mediação, de tradução, de entendimento, de conversa para se tornar efetivamente claro, o não verbal é mais imediato, ele é mais contemporâneo, nesse sentido de que tudo é muito mais rápido agora, ele é mais contemporâneo. Por isso as emojis, porque elas são expressões que rapidamente comunicam um estado de espírito sujeito, sim, aos desencontros normais que temos em todas as comunicações humanas, mas eles são suficientemente expressões até de sentimentos, que são coisas complexas e que o não verbal tem muita capacidade de expressar, independente dos emojis, a expressão facial, tudo isso tem muita capacidade de expressar sentimentos. Ou seja, isto tudo é estável. Se, por um lado, pensando agora no meio universitário, no exercício da profissão, se, por um lado, agora vocês têm que se especializar em, ou pelo menos conhecer growth marketing, growth hacking, pegando uma expressão que está bem consagrada ultimamente, bem crescendo, vitrines holográficas, lives, e tudo aquilo que um tempo atrás não tinha nem existência, quanto mais relevância, vocês agora podem fazer o one-to-one, a comunicação individualizada, personalizada, porque com o acúmulo de dados e o uso dinâmico dos dados e das informações, se consegue hoje chegar no consumidor certo ou no interlocutor certo, com a mensagem certa, com a abordagem adequada, respeitando a sua jornada, os seus valores, o seu processo decisório como um todo. Ou seja, se isto hoje é absolutamente viável e pertinente, de outra parte, continua sendo essencial a gente entender que se faz atendimento hoje, pegando uma das funções de agência de propaganda, por exemplo, que é onde eu trabalho, se quem faz atendimento hoje pode fazer a reunião de maneira virtual, pode trocar ideias sobre as peças que os dois estão olhando e discutindo e compor juntos, porque tem plataforma para isso, não precisa estar presente, já não, antes da pandemia já tinha isso, agora acentuou só, mas já existia, se não era necessário sequer estar na casa do cliente. Por outro lado, continua tendo que entender a realidade do cliente, entender o seu público, entender e acompanhar o desempenho e a comunicação da sua concorrência, conseguir ser um bom tradutor dessa realidade para dentro da agência, conseguir ser um bom coordenador dos esforços da agência em formulação de soluções
que sim, tem que ser cada vez mais de comunicação integrada no sentido de soluções que harmonizem todas as ferramentas, plataformas e meios e todas as manifestações da marca, sim, mas que, de qualquer maneira, tem que ser harmonizada também em relação às especialidades internas para que o cliente receba uma coisa completa e adequada às suas necessidades. Quem trabalha em criação, agora tem recursos maravilhosos. Esses dias eu ainda brinquei, um dia nós vamos ter o ser publicitário, porque tem tanto recurso para fazer coisas que dependiam antes de habilidades e talentos pessoais, tem tanto recurso que compensa essa falta de talentos especializados ou de habilidades específicas, que um dia nós vamos ter o ser publicitário, porque com os recursos que tem hoje para simular, planejar e acompanhar mídia de performance, acompanhar resultados e ajustar as estratégias de mídia, com os recursos que você tem hoje para criar conteúdos e expressar esses conteúdos com competência e agilidade, um ser publicitário vai conseguir daqui a pouco fazer tudo. Evidentemente que os talentos vão continuar individualizados, as especialidades continuam fazendo sentido, mas tirando essa minha exagerada projeção aqui de poder ser um ser publicitário, a criação hoje tem recursos maravilhosos, mas vai continuar sendo alguém que precisa se preocupar com a linguagem certa, com a abordagem certa, com como dar concisão para aquele recado todo que o cliente precisa passar, como fazer o apelo certo, tocado na maneira certa, com o grau de redundância necessário, porque sem redundância não há clareza, mas com o grau de originalidade necessário, porque sem originalidade a gente cai na vala comum e na economia da atenção a gente não é percebido. Esta essência não mudou, acredito que não muda tão cedo, não tem por que mudar, não vejo um horizonte que possa mudar, que tu tem que ser criativo na compreensão de quem é o teu interlocutor e que linguagem ele usa para usar a linguagem adequada para dizer as coisas que tu precisas dizer para o teu público-alvo. Na mídia, nem se fala o que tem de recursos e de possibilidades, todos os dias novas possibilidades de tecnologias. Mas o lado subjetivo, o contexto da mensagem, porque é muito diferente a mesma mensagem consumida num contexto com tais e tais públicos e tais abrangências, de consumida num outro contexto, e talvez junto com a cobertura e a abrangência seja um dos fatores que ainda mantém viva a televisão, apesar das outras telas crescerem tremendamente, se mantém viva porque ela tem algumas peculiaridades de contexto, não só de contexto de exposição, porque um bom vídeo pode veicular no YouTube com as mesmas características de recurso de imagem, movimento, enredo, trilha e tudo aquilo que forma um conjunto de coisas que dá força, de recursos que dá força para a mensagem, mas na TV há uma contextualização, há um compartilhar social, há um hábito, uma inércia que é peculiar daquele contexto, e dentro da TV nem se fala o conjunto de contextos possíveis. Ou seja, o lado subjetivo da mídia, esse aí não passou, esse só está tendo novos insumos, novas informações, para continuar tendo que ter um ser humano por trás, tomando as decisões, fazendo os ajustes, correndo os riscos e corrigindo os erros, em busca do acerto. Para fazer planejamento, pegando uma outra área, para não ficar na agência inteira aqui, mas pegar mais uma outra área que é vital, hoje se tem a pesquisa tradicional, a web research, que é ágil, muito ágil, tem viés, com certeza tem viés, mas ela dá indícios importantes, dá indícios relevantes, como uma sondagem exploratória sem compromisso com retratar a realidade daquele mercado. É uma ferramenta maravilhosa, ela tem recursos maravilhosos, ela tem, mas também tem novos desafios para entender a natureza humana, que está cada vez mais, sem que ela mude na sua essência, compreendida pela neurociência, por uma série de aspectos. Hoje, por exemplo, nós sabemos que o que abre a frente, isso era intuído, evidentemente, no passado, hoje se sabe que o que abre a frente, que abre a cabeça das pessoas e o coração das pessoas, metaforicamente, que abre o coração das pessoas para receber uma mensagem, seja ela de que natureza for, sempre é aquela coisa com um cunho mais emocional primitivo, que é mais automática, que é mais instintiva, que é não consciente grande parte do tempo, mas que é decisiva. Se alguma coisa não me é atraente deste ponto de vista da segurança, da sobrevivência, da perpetuação da espécie, se ela é aversiva, não tem lógica que vá superar, não tem estética que vá superar esta aversão, e ela não penetra.
Agora, se ela for atraente, ela entra e predispõe, então, ao segundo filtro, que é o filtro do nosso cérebro social, que é a nossa capacidade de nos relacionar, de estar entre os outros, das impressões que estamos causando nos outros, do afetivo, do que estamos afetando os outros e sendo afetado pelos outros, que é um segundo filtro e que é uma outra camada chamada cérebro social. Para então, só então, ser ativado e ser decisivo no nosso processo decisório, o lado lógico, racional, essa maravilhosa capacidade humana de processar e de compor combinações diversas, no sentido de consolidar e mais, como me disse um neurocientista esses tempos lá na PUC, mais justificar as nossas escolhas, que são mais emocionais e sociais do que racionais, de maneira geral são isso mesmo, mais justificar, estruturar e confirmar as nossas escolhas do que, de fato, gerar escolhas de cunho racional. Então, hoje, planejamento tem que compreender este mar de possibilidades. Tem que entender não a jornada no sentido literal daquilo que foi verbalizado na pesquisa e dito pelo consumidor, que é o que ele faz, que é o que ele considera, que é o que ele leva em conta na sua decisão, porque isso vem geralmente desta última camada, que é a camada mais rasa, mais superficial, e que impacta menos as decisões, no fim das contas, só impacta quando for absolutamente imprescindível respeitar aquela lógica, ou seja, se tem um preço que eu não posso pagar, evidentemente que aquele preço vai ser determinante. Mas se eu tiver escolha, geralmente leva em conta outros fatores. Ou seja, hoje tem que levar em conta todos esses aspectos para conseguir tomar uma decisão, para entender a jornada do consumidor e planejar uma campanha. Então, planejamento hoje tem uma ferramenta maravilhosa de pesquisa que a gente não dispunha antes, que é a janela. Ou seja, hoje, nas redes sociais, se nós monitorarmos as redes sociais com competência e alguns programinhas nos ajudando, a gente tem o que os consumidores de fato estão dizendo nas redes sociais sobre aquele comportamento, sobre aquele valor, sobre aquele candidato, sobre uma série de aspectos que são autênticos, porque a sua troca é efetiva. Claro que aquela autenticidade relativa, porque sempre tem aquele lado do politicamente correto, do social, das posições pessoais, do cuidado em não impactar as pessoas com verdades desconfortáveis, ou alguns com a determinação em impactar as pessoas com verdades desconfortáveis, ou seja, há sempre alguns elementos que distorcem esta realidade, mas essa realidade ela tem muito mais verdade do que a realidade da pesquisa tradicional. Então, imagino que tem de elementos a mais, mas o que o planejador faz se não traçar uma estratégia? Estratégia é, na essência, a mesma coisa desde que o mundo é mundo. Sempre vai ter um objetivo, sempre vai ter uma tendência que eu quero mudar, sempre vai ter algo que eu preciso alterar, e sempre vai ter recursos que eu tenho, limitações que eu tenho, sempre vai ter forças externas à minha trajetória ou ao meu controle que favorecem a minha estratégia, sempre vai ter forças que dificultam a minha estratégia, e elas são, hoje em dia, cada vez mais difíceis de interpretar, mapear e compreender, mas esta essência é a mesma, não muda uma vírgula. Ou seja, nós temos uma nova essência para algumas coisas, com certeza, que eu falei agora há pouco, de diversidade, há valores que vão mudando, e isto é muito comemorável, com certeza, mas continuamos sempre fazendo comunicação. Hoje ela é mais integrada, houve seccionamentos, mas foram artificiais, foram fruto da trajetória, do percurso. Esse aqui é só digital, esse aqui é só analógico. As duas coisas andam juntas. Como nós, seres humanos, não separamos isso, sempre foi omnichannel, sempre foi a totalidade dos canais completamente selecionada aleatoriamente pelo ser humano. E, portanto, sempre houve esta omnicanalidade em todos os sentidos. Só que antes houve um seccionamento durante o percurso que se perdeu, e esse aqui é especialista nisso, esse aqui só faz BI, especializações humanas e profissionais são absolutamente necessárias, mas não esse seccionamento de que esta comunicação é só digital, ela não está sendo digital, ela está sendo analógica também, quem conhece comunicação sabe disso. Comunicação analógica, no sentido amplo do termo, ela não vai deixar de se estabelecer, mesmo quando o meio é virtual. Então, ela é sempre comunicação, com os desafios de sempre, com as dificuldades de sempre, com os ruídos de sempre, com a maravilhosa possibilidade de comunicar e com a assustadora possibilidade
de tentar, mas não comunicar. Sempre vai ser uma comunicação competitiva. E há pessoas que, nessa era de colaboração cada vez mais acentuada, que se comemora, evidentemente, radicaliza essa ideia de que quem colabora não compete. Não, nós temos a fonte neural lá, os circuitos neurais para as duas coisas. Nós temos da competição e nós temos da cooperação. Temos para as duas coisas espaço, porque os dois têm espaço na nossa vida. Nós somos mamíferos. Mamífero, se não coopera, não sobrevive. O próprio ser humano, quando nasce, se não houver um grupo social cuidando dele, não sobrevive. Ou seja, mamífero não sobrevive se não cooperar. Mas é celular. Nós também precisamos, celular, competir. Da primeira célula, das células que hoje competem, que são células saudáveis competindo com o vírus do coronavírus, que agora está completamente na nossa pauta cotidiana, sempre há uma competição até no nível celular. E se nós competimos, no mínimo, na economia da atenção, nós competimos, no mínimo, pela atenção das pessoas, nós continuamos precisando ter uma comunicação competitiva. E ela tem que ser cada vez mais uma comunicação sustentável. Porque alguém disse, mas como assim competitiva? E se vocês, lá na agência de vocês, fazem a campanha do Pão dos Pobres, que é uma instituição de caridade que abriga menores carentes, e vocês não cobram nada por isso, vocês estão colaborando e não tem competição nisso. E eu disse, ledo engano, amigo, porque eles estão competindo pelo voluntariado, pela atenção, pelos recursos, pelas doações, pela energia das pessoas com outras instituições. E se não mobilizar, e se não comover, e se não emocionar, se não colocar a tecnologia a serviço da emoção, que este é o grande trunfo, quando a tecnologia está a serviço da tecnologia como fim em si, nós estamos empobrecendo a comunicação, quando ela está a serviço da emoção, nós estamos enriquecendo e potencializando mais a comunicação. Ou seja, sempre há uma competitividade em jogo. E ela tem que ser sustentável nas três dimensões. Cada vez mais consolidado, isso não cabe mais discutir. Eu sei que ainda pessoas discutem nuances da sustentabilidade, a gente vê politicamente aí todos os dias, mas isso é uma barbaridade, porque ou é sustentável ou não é comunicação no sentido literal do termo, porque ela tem que ser preservar, continuar e ser sustentável. Tanto ela pode ser, tanto que vou pegar uma coisa mais corriqueira, se ela não for sustentável no sentido humano, seja para o público a que ela se destina e com que ela está comunicando, se ela não for respeitosa, sustentável com o sentido humano da equipe que está mobilizada, não vai conseguir durar, não vai funcionar. Se ela não for sustentável no sentido ambiental, também não faz sentido, está completamente defasada, vai ser rejeitada pelo público e vai estar ajudando a tornar o mundo pior e mais inabitável. E se ela não for economicamente sustentável, também. E muitos recursos, às vezes, e aí tem as armadilhas dos momentos de mais tecnologia hoje, que se eu fizer mídia de performance, o growth hacking, que está bem na moda agora, se eu fizer e for testando, eu posso achar o apelo mais otimizador, mais perfeito do ponto de vista de vender. E vendi um monte, mas eu destruí valor, porque eu fiz de um jeito que a minha marca se apresentou mal, minha marca se apresentou agressiva, minha marca se apresentou feia, minha marca se apresentou desentrosada dos valores sociais, e as pessoas compraram só porque estava barato. Eu absolutamente não fui sustentável, porque eu consegui só vender, mas não consegui manter o negócio. Ou seja, ela tem que ser sustentável nos três sentidos. Mas o principal é que, a par de a gente respeitar a natureza humana que está embutido nisso, a gente ter presente que temos uma diferença entre o compartilhamento virtual, mas na essência é a mesma coisa. O virtual e as redes sociais atuais e as redes sociais naturais e as antigas que estão aí ainda, né? As redes sociais não tecnológicas, vamos chamar assim, que estão por trás das outras, evidentemente, mas elas criaram um mecanismo em que as redes sociais acabaram ficando uma amplidão e uma ampliação desse tipo de vínculo e a quantidade de vínculos que eu tenho e que todos nós temos, compartilhar fake news em fatos, frases, emojis, ou essas mesmas linguagens que contenham críticas a alguém, têm o mesmo
tem um alcance muito maior, mas tem o mesmo mecanismo da fofoca, ou seja, olha como eu, ou como nós aqui, entre nós, somos melhores do que essa pessoa. Olha como nós, ou o nosso partido, ou a nossa ideia, ou a nossa ideologia é melhor do que esses. Ou seja, é sempre a afirmação das próprias convicções ou a ressalva de que eu não tenho esse defeito que o outro tem. Ou seja, entra o lado perverso da competição humana em jogo. Ou seja, descontado esse fato de que, sim, são os mesmos fatores, economicamente, ambientalmente e no sentido humano, que estão em jogo, nós temos que levar em conta, principalmente, e eu sei que já estou passando da hora aqui, vamos encerrar, temos que levar em conta, principalmente, o que também não perde o sentido, que é o que eu comunico tem que ser relevante para a minha audiência, tem que ser relevante para o meu interlocutor. Senão, não vou ter sequer a atenção, ou vou ter uma atenção mecânica e superficial e não vou ter possibilidade. Segundo, tem que ser legítimo. Eu não posso afirmar coisas que não são verdadeiras, ou prometer ou sugerir coisas que eu não tenho como entregar, ou na proporção em que eu estou prometendo, eu não tenho como cumprir. Ou seja, tem que ser relevante para o público, continua sendo essa essência, continua tendo que ser legítima. E se eu quero estar no mundo, e se eu preciso, como eu acabei de afirmar, competir de alguma maneira com outros que também estão no mundo com propostas interessantes, eu preciso ter, na essência de preferência, mas no mínimo na forma, um diferenciador. Eu tenho que ter um diferencial, mas sempre presente. Isto não muda, isso não vai mudar. Está reinventando o jeito com que a gente faz isso. As ferramentas, a velocidade, inclusive, mas na essência, isto não muda. Por isso, eu procurei dar esse título, quando a professora Cristina me convidou, para provocar exatamente que é a reinvenção, mas sem perder o essencial. E a gente não perder de vista que é fundamental, e aliás, eles estão muito imbricados, muito aglutinados os dois, mas que o impacto estético, assim como o impacto tecnológico, não seja considerado mais relevante do que o impacto ético da nossa comunicação. Uma provocação inicial que eu tinha. Espero ter chegado até vocês num som razoável. Sim, maravilhosa sua fala. Marcos Paim, vou pedir, nesse momento do ano, né, com certeza, alguma prof já teria organizado aí uma visita técnica até a agência, né, como quase todos os anos nós fazemos, e os alunos já teriam conhecido aí em loco, né, como é a rotina de trabalho, então, da sua empresa. Então, eu vou pedir para, nesse momento, a primeira questão ser justamente, fala um pouquinho da tua trajetória na fundação aí da agência, um pouco sobre a agência. A minha trajetória é algo que, para estudantes de comunicação, pode não ser a coisa mais estimulante, porque ela tem uma particularidade, e, ao mesmo tempo, talvez seja. Vamos converter, vamos transformar em limonada isso aí. Eu vim para Porto Alegre para estudar Direito, e com a intenção de exercer, mas coisas da vida, eu trabalhava para me sustentar aqui, e eu, ao trabalhar para me sustentar, acabei, porque eu ia ganhar um pouco mais do que onde eu trabalhava, eu fui trabalhar numa agência de propaganda e não podia ficar lá trabalhando e fazendo uma coisa que também na minha terra se brinca de burro carrega, não sabe o que leva. Eu tinha que saber o que eu estava fazendo e eu não ficava muito inquieto nas reuniões em que falavam de assuntos ou temas ou termos que eu desconhecia, e eu passei a estudar. Como eu estava em Porto Alegre sem muito dinheiro e com tempo, eu passava os fins de semana estudando, e eu fui descobrindo e fui me apaixonando. E à medida que eu descobri marketing, eu fui descobrindo outras coisas. Eu fui descobrindo que tinha comportamento por trás. Eu procurei estudar comportamento e não parei mais de estudar. Então, essa é a primeira observação que eu acho que é útil num contexto universitário, que a gente pode, como autodidata, estudar o suficiente, jamais vai suprir a formação curricular, que ela não tem lacunas. A minha está cheia de lacunas. Mas, como eu ia buscar o conhecimento para aplicar, ela tem algumas vantagenzinhas que todo conhecimento autodidata tem, que tu vai testando e vai aplicando e vai tendo um olhar crítico sobre aquele conhecimento que tu está absorvendo, então tem alguma vantagem, embora a desvantagem das lacunas. Então, a minha formação é cheia de lacunas, mas eu me tornei publicitário, digamos assim,
Com o tempo, porque eu era muito dedicado, talvez por isso, estou supondo aqui que tenha sido um fator determinante, eu muito cedo acabei mudando para uma agência maior. Nessa agência maior houve mais oportunidades, e aí foi indo. Quando eu vi, eu tinha uma participação no capital de uma empresa subsidiária daquela empresa maior, que era a MPM Propaganda, que vocês conhecem pelo menos pela história, que foi foi a maior do Brasil durante algum tempo, que é uma agência gaúcha. Então, eu trabalhei na MPM durante algum tempo. De lá eu fui para uma subsidiária da MPM como sócio minoritário e cresci lá dentro e tal. Com o tempo, a MPM tinha outros rumos e outras possibilidades, e tinha outros rumos para dar. Amigavelmente, a MPM saiu da sociedade, eu segui com outros sócios, que assumimos a parte da MPM, e essa empresa está aí no mercado até hoje, que é a Scala. Em meados de 80, meu irmão e eu, que éramos sócios da Scala, vendemos a nossa parte para os sócios minoritários e fomos fazer outras coisas. Eu fui fazer consultoria, que faço até hoje. Queria outro ritmo de vida, eu tinha tido um ritmo alucinante, que não tem que ver necessariamente com a profissão, deixar bem claro isso. Porque agora, por exemplo, com o home office, a gente está 24 horas por dia disponível e tal, tem como regulamentar, a gente está fazendo um esforço muito grande, tem que fazer um esforço grande, evidentemente, mas no caso da Painha, a gente está fazendo um esforço grande para que se respeite o meio-dia das pessoas, para que se respeite o horário de parada, porque as pessoas ficam muito disponíveis para serem, de alguma maneira, acionados por clientes ou fornecedores ou veículos ou colegas, enfim, que a gente tem uma jornada mais razoável. Mas na época eu não tinha nem maturidade sequer, colocando em português bem claro, para conseguir mudar essa minha rotina. E aí, depois de uma úlcera e coisas do gênero, eu disse, essa rotina não está sendo viável. Eu teria que mudar a rotina e não mudar. Eu resolvi fazer uma outra atividade que fiz por 3, 4 anos. Acabamos voltando. Meu irmão decidiu, que é o presidente da Paim, decidiu fazer uma agência de propaganda e eu entrei junto novamente no setor. E era uma agência para ser pequena, com poucos clientes. Até hoje ela nunca teve grande quantidade de clientes, para que pudesse dar uma atenção especial para cada cliente, para que a equipe pudesse se mobilizar em torno desses clientes, atender de maneira integrada. O integrado da época não tinha o mesmo sentido de hoje, mas de maneira integrada, todas as pessoas trabalhando juntos em favor daquele cliente, e principalmente com valores bem claros, como, por exemplo, nós atendemos ao longo de toda a trajetória da Paim, eu acho que 2 contratos públicos que foram absolutamente lícitos e corretos. Nós não entraríamos em contas públicas com critérios políticos, nós, inclusive, praticamente não trabalhamos para contas públicas ao longo desse tempo todo, e que nós tentaríamos fazer um ambiente saudável, e a gente foi batalhando ao longo do tempo. Hoje nós estamos vivendo uma intensidade muito grande de demandas, porque a pandemia desestabilizou toda a estrutura de marketing e até decisória dos clientes. As pessoas, às vezes, estão trabalhando 24 horas por dia para dar conta dos desafios da crise em que a pandemia colocou algumas empresas. Isso nos demanda algumas jornadas fora do padrão, mas a gente batalha muito para que tenha jornadas dentro do padrão, para que a gente tenha qualidade de vida e, principalmente, para que a gente fosse, com o passar do tempo, uma agência que tivesse a capacidade de não perder essa essência, mas também não se descolar. Então, hoje nós temos um laboratório de experiências de consumo em parceria com a PUC, lá na PUC, chamado LabEx, Laboratório de Experiência de Consumo, onde se pesquisa as fronteiras da ciência e da tecnologia aplicadas a consumo. Nós temos o Pain Lab, na Unicinos, que a gente está pesquisando automação, umas pontinhas de inteligência artificial aplicada em comunicação e tal, sem neuras. É uma ferramenta cada vez mais útil, sem fantasias de inteligência artificial, mas de maneira pragmática é realmente e eticamente também uma ferramenta útil. Nós temos uma condição de membro de uma plataforma de tecnologia, startups do Bradesco, em São Paulo, chamada InovaBra. Nós temos um assento lá, somos a única agência com assento ou seja, nós iríamos nos manter ligados no mundo e tal. Tanto que nós, muito cedo, passamos a fazer comunicação integrada. Nós não éramos a agência ON, embora alguns clientes continuem achando e nos tratando como tal e contratando como tal, porque eles insistem em olhar assim, nem a agência off, porque alguns clientes continuam querendo isso. Nós, o tempo inteiro, fazemos a catequese de que isso tem que andar integrado, porque só andando integrado as coisas funcionariam. Então, nesse sentido,
nós fomos experimentando o tempo inteiro e com bastante inquietude, bastante inquietação. Fomos formando uma diretoria muito plural, ela é muito multifacetada. Isso nos mantém vivos e ligados no mundo e ligados na realidade, tanto de ciência e tecnologia, quanto de mercado, quanto de comportamento. E eu acho que hoje nós continuamos sendo uma agência com bastante tempo de casa, somos uma agência bastante tempo de casa, mas somos uma agência razoavelmente contemporânea, no sentido de que a gente faz um esforço para não ficar para trás nos novos desafios do mercado. Muito bem. Vou começar sobre a palestra ali, a reinvenção do essencial, né? Na sua fala ficou ali claríssimo para nós, né? E um aprendizado incrível aí para todos os alunos que estão aqui acompanhando, que o essencial da comunicação, esse permanece praticamente o mesmo há muito tempo, né? Desde a origem. É a troca, é a interação, né? A interação, ela é sempre social, né? Então, a troca, o essencial é a troca, e a troca, ela permanece, né, com a mesma lógica ao longo dos anos, aí, dos séculos. Já as ferramentas e a tecnologia, as mídias, né, o meio, né, a maneira como a gente se comunica e realiza a troca é o que muda, né? O que a gente viu aqui no início ali da palestra, né? A falta de conexão, ela impossibilitou a comunicação, né? Então, nós tínhamos os participantes, né? Tu e eu, nós tínhamos o projeto, a intenção de discurso, né? A fala, a vontade de comunicar, né? Mas nós não tínhamos o essencial naquele momento, que era o meio para viabilizar a comunicação, né? Então, caiu a conexão, acabou a possibilidade de comunicação. A comunicação, no momento, ela só se estabelece para nós havendo a tecnologia. Nesse sentido, daí fica fácil de compreender que tecnologia tem dois lados, né? O lado positivo de viabilizar e o lado negativo, que é a dependência. Sem ela, nada acontece, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais da tua avaliação sobre esse lado que é questionável no momento e é a nossa única, nesse momento, a única maneira de se estabelecer a relação de ensino entre professor e aluno é pelo meio digital. Não havendo ele, a gente não tem possibilidade de manter a educação durante o ano de 2020, né? O que é muito preocupante. Então, eu queria um pouco da tua percepção sobre o lado negativo ou questionável ou perigoso dessa transformação da comunicação a ponto de depender tanto do digital, que sem o digital a gente não tem processo de economia acontecendo, processo de comunicação acontecendo, de educação em todos os âmbitos, né? Então, tem um microfone aberto aí? Daí, então, o que eu quero é a tua percepção sobre isso, com base em algo que eu li ontem ainda da Marta Gabriel, que é: só não pensa no lado negativo ou preocupante ou questionável da tecnologia aquele que já tem um pensamento limitado, né? E eu sei que tu tens aí um pensamento crítico, né, sobre a comunicação de modo geral, né, que vem da vivência realmente. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse aspecto que pode ser preocupante, que é a nossa dependência na comunicação neste momento do digital. A gente tem que reconhecer, louvar, até porque graças à comunicação no meio da pandemia, nós estamos podendo conversar aqui. Ou seja, nós temos que reconhecer o fantástico valor que a tecnologia tem para a nossa comunicação. Com certeza, estamos nos comunicando graças à tecnologia, ela nos leva mais rápido e nos leva mais longe, ou seja, este meio, muito bem, quer dizer, não tínhamos o meio, não adianta ter a vontade de comunicar, ter tudo para dizer, ou disposição para escutar, ou para trocar, e por aí evoluir a nossa conversa, se não tem o meio, ou seja, este meio foi multiplicado de maneira exponencial, isso é maravilhoso. Agora, que ela se torna uma comunicação precária, basta que a gente entenda a essência da comunicação. Por quê? Vou pegar um outro exemplo antes de entrar nesse raciocínio, que é o trabalho do home office. Sim, ele viabiliza, ele está viável, ele está possível.
tem efeitos colaterais positivos e negativos, as pessoas estão gostando e as pessoas estão tendo algumas sobrecargas, mas estão gostando muito, porque não tem o tempo do deslocamento. Imagino algumas pessoas que trabalham em Porto Alegre, às vezes moram na grande Porto Alegre, tem pessoas que voltaram, inclusive, para o interior, e estão morando em Taquara e trabalhando integrado ao todo, ou seja, e há um pedido e nós vamos atender esse pedido e nós vamos evoluir. Quando nós voltarmos, nós vamos nos tornar um pouco mais à distância, um pouco mais home office do que antes. Nós já tínhamos umas experiências que era na quarta-feira, nos programávamos todos, quem pudesse podia trabalhar de casa. Agora nós vamos fazer uma abertura maior para isso, com certeza. Mas 100% home office, eu posso te afirmar que nós não vamos ficar. Por quê? Porque esta é uma comunicação precária. Melhor do que nada, eu diria. Muito melhor do que nada. Mas ela é precária. Primeiro porque, seja por imagem, seja por simultaneidade, e a comunicação humana se dá nas nuances, nas sutilezas. Se a minha expressão e o meu olhar estiver ligeiramente defasado em relação à minha frase, eu já não passei a mesma clareza e nem fui percebido do mesmo jeito. Ou seja, o paraverbal, o não verbal, é o que viabiliza a clareza e dá consistência para a comunicação e é o que é absolutamente não tão sujeito a mal-entendidos. Porque o verbal é muito sujeito a mal-entendidos e o resultado disso é que é uma comunicação precária, porque ela, por limitar, porque ela come parte do tom de voz, ela come parte das nuances da fala, ela come, porque é uma imagem projetada numa telinha, ela come parte das nuances faciais, e essas nuances do verbal, que chegam com uma mediação perfeita da tecnologia, não são suficientes para comunicar. Porque para comunicar eu tenho que dar o exato sentido. E aí tem que... Vamos pegar só aquela descoberta da neurociência, que é o espelhamento neurológico. Ou seja, para quem não sabe, deixa eu resumir rapidamente aqui, porque senão fica uma coisa meio esotérica. Espelhamento neurológico é o seguinte: ao longo dos anos, a espécie humana foi se tornando capaz de fazer uma imediata, instantânea leitura do estado de ânimo do interlocutor. Ou seja, pode ser um estranho, pode ser um amigo. Ao colocar o olho em cima de alguém, a gente tem uma instantânea percepção. Há um espelhamento, ou seja, na ressonância magnética funcional, se ilumina porque se oxigena a mesma área do cérebro, por isso o espelhamento. Ou seja, eu ponho o olho em alguém, sem que ele diga qualquer coisa, pelas nuances da expressão facial, eu consigo entender qual é o estado de espírito. Isso pode passar e ser superado, porque eu quero que aquela pessoa esteja alegre, me incomoda que ela esteja triste, eu posso passar por cima disso, mas eu percebi que ela estava triste. Eu posso não gostar da raiva dela e desligar isso, mas eu percebi a raiva dela. E daí dá aquelas enormes discussões dos casais que dizem, mas meu bem, eu disse isso, mas com que expressão, com que tom? Esse não verbal é o mais exato e a gente tenta ignorá-lo grande parte do tempo em alguns diálogos, entre aspas, que a gente tem com as pessoas. Ou seja, é só aí que se dá a comunicação. E os estudos que se fazem há muitos anos sobre comunicação não verbal mostram que é um leve esgar, uma leve contração do lábio que faz a enorme diferença no estado de espírito e isso é captado pelos outros. Por que isso acontece? Imagina lá nas cavernas. Eu sentado lá, feliz da vida, mas de costas para a caverna. Como é que eu vou ficar seguro? Pela expressão facial de quem, iluminado pelo fogo, está sentado na minha frente. Se ele tiver um rosto sereno olhando para a entrada da caverna, eu estou seguro. Se ele fizer uma expressão de susto, eu tenho que muito rapidamente interpretar isso para sobreviver. Se eu vou encontrar um elemento de uma outra tribo, se eu não perceber pela expressão dele, facial e gestual, se ele é amigável ou não amigável, eu não sobreviveria. Então, nós muito cedo aprendemos a interpretar os sinais. E isso está presente na nossa comunicação. Ela só é completa cara a cara. O português bem claro, um e-mail é um mal necessário, o virtual é um pouco menos mal, menos precária. A linguagem fica um pouco mais precisa, um pouco mais clara, mas ela ainda não chegou. Não sei se um holográfico no futuro perfeito, muito perfeito, consiga suprir isso, mas por enquanto a comunicação virtual, pelas nuances da expressão facial, por exemplo, não dá conta. E quando a gente se apega ao dado puro, sem interpretação, à resposta absoluta, ao elemento verbal puro, porque
como eu gosto de, faço até brincando, às vezes, em algumas situações e palestras, eu tanto posso dizer bom dia como uma saudação, pela expressão que eu estou dando, pelo contexto em que eu estou dizendo, e pelo geral da situação, como eu disse, o contexto é um contexto, né? Eu digo bom dia, isso ser uma saudação maravilhosa. Eu posso dizer bom dia num contexto e com um não verbal tal, que ele seja quase uma ofensa, ou seja uma ofensa. Eu posso simplesmente, uma pessoa que está entrando atrasado numa reunião, olhar dos pés à cabeça e longamente dizer bom dia. A expressão verbal é a mesma e o sentido é o oposto, ou seja, por essas questões não tão caricatas como essa aqui, que eu disse que essa o virtual já está dando conta, mas por essas questões que a tecnologia não dá conta da comunicação. Ela comunica dados, ela comunica fatos, mas ela não comunica emoções, e comunicação sem emoção não é comunicação. Excelente. Então, aproveitando aí, para pensar também um lado que pode ser preocupante, que me parece que era a percepção daquele anunciante antes de 2020, né? Porque a partir de 2020, acho que todos os anunciantes, ou grande parte deles, viu que não tem como escapar da comunicação digital, né? Mesmo aqueles que tinham resistência a anunciar nos meios digitais, preferiam investir só em televisão e jornal impresso, porque viam com reticência, né, o campo do digital. Me parece que muito daquele preconceito com o digital vem do pensamento de que a mensagem no digital ela é tão efêmera, tão passageira, que parece que ela pouco permanece, né? E, a meu ver, por essa mesma razão, por ser tão rápida e visualizada num curto espaço de tempo, de desligar o dedo numa rede social pelo celular, é que ela se torna também com um custo tão inferior ao de uma mídia dita tradicional, né? Então, essa efemeridade da comunicação aí, né, por um teórico da cibercultura aí, que é o Manuel Castells, né, já foi bem definida, que é no meio digital, na sociedade em rede, os laços sociais se estabelecem com a mesma rapidez com que se diluem, né? Então, sobre essa permanência da mensagem nos meios digitais, especificamente nas redes sociais digitais, né? O que tu tem a falar aqui para os alunos sobre particularidade mesmo, né? De que maneira que a gente pode tornar aquela mensagem que vai ser vista, né, com tantas outras ali concorrendo, né, e de formato muito semelhante, né, formato até de legenda, né, muito semelhante, né, muito padrãozinho, de que maneira que ela pode se tornar um pouco mais permanente na nossa memória, né, numa mídia que ela é tão rápida e efêmera. Acho que talvez não tenho respostas mágicas, mas talvez a questão Sim. mais importante seja que ela tenha relevância para as pessoas, porque ela sim, ela tende a ser mais efêmera, mas se ela tiver relevância, ela deixa um residual maior. Se ela tiver uma forma respeitosa com os meus valores e o meu jeito de olhar o mundo e minha visão de mundo, ela tende a ficar mais amigável e, portanto, ela não precisa ser tão rapidamente descartada. E se ela tem legitimidade, ela estabelece vínculos, e vínculos humanos em busca de coisas em que eu possa confiar, estamos permanentemente em busca. E o resultado disso é que, sim, ele está certo, que os laços sociais, de certa forma, se estabelecem rapidamente e são efêmeros e se dissolvem. Mas eu diria assim, os secundários e os terciários, os laços sociais primários não são assim, eles não se estabelecem, não se consolidam tão rápido, a menos que dê uma paixonite, às vezes dá, mas se não são tão rápidos, nem são tão efêmeros e não se dissolvem tão rápido e deixam residual quando se dissolvem, que às vezes dura a vida inteira aquele residual, lamentando que aquela relação se desfez. Então, eu diria que, do ponto de vista do mercado, é a mesma coisa. Há marcas que dão recados para esse vínculo terciário, ou seja, algo que vem, dá um recado, e se ele é útil, ok, se ele não é útil, ok também, e descarta imediatamente porque cumpriu a sua finalidade. Informou aquilo, era uma oferta, às vezes, produto e preço, que não deixa residual nenhum, ok, cumpri, daqui a algum tempo, vai variar de pessoa para pessoa, contexto para contexto, mas daqui a um tempo não lembro mais nem de que eu comprei aquilo, ou seja, ele não tem durabilidade, não tem inércia, não tem vínculo. Agora, se tu consegues, pela forma, pelo recado, pelo envolvimento que tu crias,
e principalmente por todas as atitudes da tua marca anteriores a isso aí, tu consegues criar um laço secundário e até primário. O laço primário tem quando a pessoa tem repertório a teu respeito. Ela já teve impressões anteriores, quer dizer, o conjunto dos tijolinhos, pode ser só digital, não precisa ter todo aquele envolvimento que sim, o analógico permite, com mais duração, com uma exposição diferenciada em alguns contextos, que também não precisa ser exclusivamente da TV, mas ela favorece sim em alguns contextos. Mas não precisa nem ser isso. Pode ser, ela tanto favorece que Google, Facebook, Uber, todas as grandes marcas da era digital anunciam na televisão, porque ela ainda cumpre um papel, eu tenho que fazer esse ressalva, ela cumpre um papel que é mais fácil ainda para a TV. Mas não precisa ser na TV. Com certeza não precisa. Pode ser via posts, pequenas impressões, mas se elas forem predominantemente positivas e sintônicas com os valores e a jornada da pessoa, vai ficando um tijolinho e o efeito cumulativo disso vai criando um repertório. Qualquer outra informação que vem é uma informação que se acrescenta no repertório e que já tem algum significado, ou seja, ela adquire significado, mesmo rapidamente adquire significado, como tem com os nossos amigos, que a intimidade e o histórico da relação permite que um emoji permita falar milhares de coisas. Uma mera frasezinha permita falar milhares de coisas. Ou seja, aquela expressão que vira uma piada em circuito fechado da família, basta usar aquela expressão e todo mundo entende tudo. Por quê? Porque tem repertório, tem vínculo, tem continuidade. Quando é uma relação de terceiro ou segundo grau, talvez não tenha continuidade, aí sim ela fica muito efêmera. Ok. Vou abrir aqui espaço também para perguntas. Pessoal, podem perguntar, né? Quem tem medo do microfone no fórum presencial, dessa vez não tem esse problema, é só escrever aqui no chat. Aguardamos as participações. Perguntas? Pessoal aí de cibercultura, de teorias da comunicação. Oi, Grazi. Oi. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Quero te agradecer pelo sim, foi para nós uma honra estar aqui, ainda não terminamos. Prazer mas, assim, agora tu vai ter que nos aguentar, né? Porque sempre que a gente puder, a gente vai te acionar, porque são muitas coisas importantes. Como sempre fizemos. Eu queria que tu falasse um pouquinho como uma pessoa empreendedora que tu és, que foi, né, que ainda é, mas que principalmente no início da tua vida profissional fundou uma agência, vendeu, fundou outra, continua, tem a 8 Total Brand, que é uma outra empresa de vocês, enfim, esse perfil empreendedor que tu tens e cultiva, eu queria que tu falasse um pouquinho para os nossos alunos sobre essa necessidade de empreender hoje, que parece que está com tanta coisa, tanta gente, startups e todo um sistema, ao mesmo tempo, muita concorrência, mas muitas oportunidades. Então, eu queria que tu desse uma inspirada aí no pessoal que pode ouvir a empreender. O que tu diz sobre empreendedorismo nesses dias? Bem legal a tua pergunta. Uns 2 semanas atrás, conversando com uma pessoa sobre empreendedorismo, eu estava expressando exatamente essa minha preocupação com o fato de que startup ficou associado, porque a rigor startup é uma empresa que está começando, apenas isso, mas ela ficou associada apenas a empresas disruptivas, absolutamente tecnológicas, que tem que estar reinventando alguma coisa. E empreender não é necessariamente isso. E inovar, menos ainda isso. Ou seja, o fato é o seguinte, eu posso ser inovador dentro daquele meu negócio de pipoca lá que nós montamos juntos. E vou ser muito inovador se eu fizer alguma coisa diferente, se eu propuser que eu vou vender pizza com pipoca, eu vou ser muito inovador, porque ninguém está vendendo pizza com pipoca, e se eu tiver sondado o meu mercado, não precisa fazer grandes pesquisas, uma startup não faz pesquisa, não. Sonda, põe o umbigo no balcão, vai olhar, vai perguntar, avalia, faz uma sondagem exploratória e descobrir que pode ser aceitável, as pessoas que testaram gostaram, estranharam, mas gostaram, eu vou ser inovador vendendo pizza com pipoca. Ou seja, no meu caso, eu acho um pouco difícil dar certo esse negócio aqui, essa inovação ficou um mau exemplo. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, se as pessoas gostarem, eu vou ser inovador e ser bem-sucedido. Então, primeiro, empreender, a gente tem que fazer o tempo inteiro. E hoje,
aquilo que eu disse ainda há pouco, há um espaço para a autoria, ser autor da própria vida. Isto é empreender. Empreender a própria vida. Empreender, eu posso decidir que eu vou fazer a carreira tal sem nunca abrir um negócio e empreender, ser muito empreendedor no que eu faço, no como eu faço, no como eu abro caminhos, em como eu crio canais e relações, e como eu estabeleço as coisas. E eu posso ser um grande empreendedor na minha própria vida, no sentido de fazer as coisas de um jeito que fiquem favoráveis aos meus planos no futuro e ao que eu quero para mim. Ou seja, empreender é quase que uma obrigação do ser humano, e quem não empreende em sentido algum fica vegetando e tende a mais cedo desaparecer, quando não fisicamente, pelo menos desaparecer como relevância social, relevância para os outros. Fica uma pessoa sem colorido, uma pessoa sem atratividade, até para as trocas sociais. Ou seja, é preciso empreender no sentido de estar em busca de fazer algo, de mudar o mundo, de mudar o meu mundo, que seja, mudar a minha rotina. Eu sou o empreendedor da minha dieta, que seja, mas eu tenho que ser um empreendedor o tempo inteiro. E com isso que eu quero dizer, é um dom nato. Vem com a gente. Nós precisamos, para sobreviver, ter uma dose de empreendedorismo. E isto, aplicado com um pouco de conhecimento, com um pouco de trocas, com parcerias, torna viável que qualquer pessoa possa, agora no sentido mais empresarial, né, empreender e abrir o seu próprio negócio, porque nunca foi tão fácil, nunca foi tão vulgarizada e acessível a tecnologia, nunca foi tão fácil começar um negócio. A burocracia aqui no Brasil é enorme ainda, está diminuindo, ou seja, está ficando mais fácil abrir um negócio, mas eu tenho que não perder de vista aquelas 3 questões. O que eu estou fazendo e o que eu estou oferecendo tem que ter relevância para as pessoas. O que eu estou prometendo, eu tenho que ter legitimidade para prometer e entregar de fato. Prometer verdade e entregar. E se eu não tiver nenhum diferencial substancial, porque todo mundo vende pipoca, eu tenho que diferenciar no entorno, no detalhe, na forma como eu comunico. Ou seja, eu aumento as minhas chances. O que não significa que se eu copiar todo o processo de alguém, não tiver nada de inovação na essência do negócio, eu não posso empreender. Empreender não está necessariamente ligado à inovação. Eu fui inovador por quê? Porque eu abri o negócio de pipoca onde não havia nenhum. Inovei no plano geográfico e abri um negócio de pipoca igual a todos os outros. Mas eu inovei geograficamente, ou seja, uma dose de novo tem que ter, mas não precisa ser uma fantástica disrupção, uma fantástica inovação, que tem que ter talentos especiais embutindo aí tecnologia, ou economia digital, ou a economia on demand. Não necessariamente. Eu tenho que fazer uma coisa que tenha algo que as pessoas queiram e fazer bem feito e entregar. Obrigada. Vou ler a pergunta aqui do Tiago Fortes, né, que ele mandou aqui no chat. Atualmente, qual é a maior exigência dos clientes e o que isso ajuda, em que isso ajuda as agências na sua evolução dentro do campo da comunicação? Aí acho que mais no que impulsionam, né? No que o mercado impulsiona a mudança dentro da agência. Eu vou pegar a resposta em 2 partes. Primeiro, o que é meio difícil, sempre tem mais fatores, mas vamos destacar 2 fatores aqui. O primeiro, eu vou pegar o da pandemia, porque na pandemia isso se acentuou, embora não seja exclusivo da pandemia. É a velocidade. Ou seja, durante a pandemia ficou todo mundo meio aparvalhado, meio precisando achar saída, tentar caminhos, não dá certo, tenta outro. Várias vezes a gente fez várias coisas que, vou pegar mecanismo que inclusive não existia, a live não existia, e nós ficamos tentando a live certa, primeiro patrocinando a live, depois fazendo a live, tem cliente nosso, depois passou a fazer as lives direto para o seu cliente, dizer, tem que tentar e agilmente. Tem especialista em lives na agência? Não tem. Nós vamos improvisar, nós vamos em busca, nós vamos dar um jeitinho, nós vamos pegar as habilidades, expertises que são necessárias para compor a live e vamos descobrir se com que parceria nós vamos botar isso no ar e nós vamos botar uma live no ar. Ou seja, agilidade em aprender, agilidade em dar respostas, agilidade em experimentar, tentar corrigir, errar, saber que vai errar e aperfeiçoar, que é a essência aí do growth marketing que está na moda. Ou seja, experimentar de maneira plural, compor rapidamente esquadrões, tá na moda também o squad, né? O esquadrão, a metodologia ágil, conseguir trabalhar rapidamente
para formular hipóteses, testar a hipótese mais coerente, avaliar, mensurar quando for o caso. Não é só mensurar, isso é importante, não é a ditadura do dado, às vezes é ter evidências que não são mensuráveis, mas, enfim, verificar as evidências de que aquilo dá certo e que não dá, tentar de novo. A velocidade, já vínhamos sendo exigidos, agora fomos exigidos dramaticamente, e quem não conseguir dar a resposta do ponto de vista de velocidade vai dar razão para aquele executivo americano que dizia que existem duas espécies, os rápidos e os mortos. Tem um certo sentido isso aí. Agora, a outra questão é no sentido da omnicanalidade. Por quê? Porque, como eu disse, nós somos, mas nós não funcionamos, não vimos funcionando assim. Nós não trabalhamos de maneira integrada, podendo ter coerência nas manifestações, adaptada a cada contexto, a cada ferramenta, mas sendo a mesma manifestação, com coerência e continuidade, para ter efeito cumulativo, para ter sinergia entre as manifestações. Eram coisas seccionadas, às vezes desbalanceadas, só para um lado, só para outro. Ela tem que ser cada vez mais integrada. E isso é um desafio que vem um certo tempo, e ele, de novo, se acentuou na pandemia. Mas ele é um grande desafio para todos nós, que não tem quem não seja, somos um pouco especialistas e temos, portanto, o viés da nossa especialização, temos o viés do nosso repertório, do nosso histórico, e tendemos a olhar o mundo meio com cara de esquerda, meio com cara de direita, meio com cara de mais embaixo, meio com cara de mais em cima, e esse viés nos atrapalha. Daí a importância, cada vez mais, do trabalho colaborativo, de equipes diferentes, porque, como eu gosto de dizer, só com farinha não se faz bolo. Precisa ovo, a textura é diferente, precisa da liga do ovo, precisa do fermento para fazer crescer, precisa do leite e de algum outro ingrediente para dar sabor, açúcar, chocolate, misturado adequadamente, na dose adequada e com o calor, porque se não tiver debate, divergência, não tem troca de ideias, com o calor adequado para não queimar, não passar do ponto, para dar um bolo gostoso. Ou seja, cada vez mais nós estamos sendo exigidos para serem muito plurais na nossa equipe e nas nossas soluções. Obrigada, Paim. Agora mais uma pergunta aqui do Lucas Schuch, que além do nosso egresso aí é o próximo palestrante. Marco, se você precisasse escolher, hoje optaria por estruturas menores e mais especializadas de agência ou maiores, mas com mais capacidade de entrega? Isso só complementando, primeiro nos deixou com vontade de comer pipoca, agora com vontade de comer bolo. Tem que pegar o café daqui a pouco. Isso mostra a força de um meio de alguma maneira desvalorizado com o tempo e que agora com o podcast está sendo reavivado, que é o meio do rádio, que é um meio apenas sonoro. A gente com palavras consegue evocar um monte de coisa, inclusive desejo de alimentos. Mas enfim, só para refrescar isso aí, acho o rádio um injustiçado. Mas até por mau uso de nós profissionais, que não tiramos todo o potencial dele. Mas, primeiro, um prazer ouvir o Lucas Schuch, que é uma pessoa que eu valorizo profissionalmente e gosto muito, muito como pessoa. E, segundo, Lucas, o seguinte, no site da Paim tem uma frase que diz: nem grande nem pequena, tem sempre uma Paim do tamanho do seu desafio. Então, eu não sou a favor nem da estrutura grande nem da pequena, eu acho que ela tem que ser suficiente, ágil e em parcerias. Ela nunca vai ter uma estrutura cada vez menos, se já não era assim no passado, imagina hoje, cada vez menos. Ela teve que internalizar algumas coisas, como fotografia, para poder dar esta agilidade do digital, que não dá tempo de ir lá num estúdio fotografar, tem que fazer as fotos imediatamente. Ou seja, ela teve que incorporar algumas estruturas que dão recursos para ela, mas também a foto ficou mais fácil de fazer e assim por diante. Ela teve que incorporar alguns recursos e ficar mais completa, entre aspas, em alguns aspectos. Mas ela não precisa ter domínio de todas as plataformas, todas as ferramentas, todos os conceitos, todas as lógicas, e ela pode, em parceria, ser uma estrutura muito pequena e completa, no sentido de que, entre os parceiros que ela harmoniza como um hub, ela interliga, ela pode dar soluções completas, e eu acho que todos têm que dar soluções a mais completa possível. Completa absoluta não existe, mas a mais completa possível. Então, eu acho que a estrutura do futuro tem que ser uma estrutura que dê soluções completas. Full solution
não full service necessariamente, não precisa ter todo o serviço, nem toda a estrutura, nem ser gigantesca, mas ela tem que ter capacidade de dar a solução. Em parceria, buscando, nós conseguimos criar um carrinho para cegos fazerem compras num supermercado. Ele está indo muito devagar, esse projeto, não sei o quanto a Ambev ainda está apostando nele, mas, enfim, nós conseguimos criar para a escola um carrinho que, com tecnologia, permitia cegos fazerem compras no supermercado. Fizemos isso, botamos isso de pé, em parceria da escola conosco e com uma rede de supermercados em Santa Catarina, onde foi feito o teste, e as entidades dos cegos. Nós conseguimos fazer isso aí, botamos de pé. Por quê? Porque nós tínhamos parceiros de tecnologia, de vários aspectos. Então, nós coordenamos um enorme esforço de várias especializações e colocamos um carrinho de pé com uma tecnologia que não existia, pelo menos não daquele jeito, não aplicada daquela forma. Então, é possível fazer coisas muito complexas com uma estrutura relativamente pequena, desde que tenha articulação e, principalmente, tenha noção do que é essencial e essencial seja contemplado. Não sei se respondi, Lucas. Com certeza respondeu. Respondeu, claro. Ele colocou aqui no chat, respondeu, claro. Agradeço, então a gente se encaminha aí para o final. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui, uma pergunta da Beatriz. Por mais que esteja se tornando menos complicado empreender no Brasil, você acha que ainda é dificultoso do ponto de vista de quem está empreendendo? O que aparenta ainda é que o empreendedor se sente perdido no processo, já que é solicitado muito do mesmo com o passar do tempo. É verdade, empreender tem dificuldades de todas as naturezas, né? Ela tem a dificuldade econômica, ela tem a dificuldade tecnológica, de alguma forma de tecnologia, pode ser a tecnologia para fazer pipoca, mas ela tem que ter uma exigência de alguma técnica, de algum domínio, de alguma atividade, e ela tem dificuldades de mercado, que eu tenho que entender, ou seja, o que eu disse é que é muito viável se a gente se dedicar com humildade para aprender o suficiente necessário para fazer aquilo. Primeiro, identificar uma necessidade não atendida. Segundo, ver como é que eu posso atender essa necessidade de uma maneira realista, coerente, com custo compatível e que possa ser algum aspecto, pode ser até a diferenciação geográfica, como eu disse, estabelecendo um negócio onde ninguém opera esse tipo de atividade, ou seja, eu tenho que ter algum diferencial. Então, se eu tiver esse foco e trabalhar dedicadamente, com humildade e com parcerias, é viável. Mas eu reconheço, não é uma coisa fácil do ponto de vista burocrático, do ponto de vista tributário, do ponto de vista econômico. Eu tenho que ter de alguma maneira, gerar algum recurso e eu tenho que, de alguma maneira, fazer a gestão desse recurso com sabedoria, porque senão o dinheiro sai mais fácil do que entra, mais rápido do que entra, é uma tendência natural. Então, eu tenho que realmente fazer uma gestão de vários aspectos. Por isso que empreender sozinho é tão difícil. Em parceria fica mais fácil. O principal talvez seja não perder de vista que tem que ter valor o que eu faço. Mais do que isso, ele tem que ser percebido, ou seja, valor intrínseco, percepção de valor, e eu tenho que fazer isso num custo razoável, porque se custa mais do que vale, não tem relação custo-benefício favorável, as pessoas não vão escolher o meu produto ou o meu serviço. Muito obrigada, agradeço mais uma vez aí a palestra maravilhosa, né, e essa interação aqui com a gente, a tua disponibilidade e, além disso, a relevância e a afetividade que tu passa aí na tua fala, né, então, tudo que está sendo ouvido aqui, com certeza vai permanecer por bastante tempo aí na nossa memória residual. Paim, eu agradeço então mais uma vez, né? A gente encerra aqui a primeira palestra da manhã, né? Com a roda de perguntas, e daí depois então a gente continua. Não sei, Cris, vai ter um pequeno intervalo aí entre uma palestra e outra? Oi. Sim, agora a gente, por uns 5 minutinhos, a gente pode dar uma pausa, tomar um café, comer um bolo, umas pipocas, quem sabe? E aí a gente já entra na próxima sala, que está aberta ali no grupo do Teams, para a palestra com o Lucas, tá bom? Ok.
Pai, muito obrigada novamente. Não temos palavras para agradecer, foi uma honra ter conversado contigo aqui. Esperamos que a gente consiga essa parceria por muito mais tempo e siga na vontade de fazer um retiro, assim, de ficar só batendo papo sobre comunicação, porque são muitas coisas, né? Muito obrigada. Oh. O não verbal, o emoji, aqui vai o emoji. Obrigada. Beijo e permaneçam online, pessoal. Nada de fugir para o pátio. Retornem para a segunda palestra, certo? Beijo.
Oi, pessoal. Quero avisar que a palestra está acontecendo no outro canal, tá? Na outra sala. Vocês podem sair aqui todos. Não sei se tem como derrubar vocês aqui, vou tentar. Mas podem, por favor,